Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 6. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor, aonde o tema bíblico diz: o homem da mão ressequida, ou seja, o homem da mão mirrada. Lucas 6, versículo de número 6, diz assim: e aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém, queridos? Muito bem, com esse texto que nós lemos, nós queremos falar com os irmãos nessa noite. Esse texto, irmãos, que Lucas descreve, ele também é narrado em Marcos 3, e Mateus também narra esse texto. E na verdade, queridos, é muito interessante para nós esse texto, porque ele vai nos levar agora a uma meditação, que Jesus, ele ia na sinagoga. A sinagoga é como a igreja no dia de hoje. Amém, queridos? Era um lugar onde eles se reuniam para observar a palavra, para ouvir a palavra. As diferenças daquele tempo para esse, que na sinagoga não havia cadeiras, não havia assentos como esse. Eles se sentavam no chão, e todos ficaram sentadinhos ali. E então o pregador, ele pregava, ele ministrava, e as pessoas se assentavam sobre o chão. E esse texto fala que em outro sábado, isso significa que outras vezes anteriores, outros sábados, Jesus já tinha ido à igreja, já tinha ido às sinagogas, amém? Jesus congregava, ouvia os fariseus pregar, Jesus ouvia eles pregarem. Talvez você está aqui e você fala: por que que eu venho à igreja? Por que que então o pastor ministra e os obreiros, pregadores, pedem para que a gente venha à igreja? Queridos, Jesus também ia, amém? Jesus também ia à igreja, ele se achegava. Agora, nesse dia foi um dia diferenciado. A Bíblia diz que Jesus, ele se dirige àquela sinagoga, e quando ele se dirige àquela sinagoga, onde estava ensinando, a Bíblia diz que havia naquele lugar, no versículo 6, um homem que tinha a mão direita mirrada. Lucas, que está escrevendo esse evangelho, ele é médico, e Lucas, ele faz questão de narrar a mão direita. Ele vê, querido,
que aquele homem tinha um defeito físico. E ao ver o seu defeito físico, Lucas presta atenção. E algo que eu quero aqui, junto com os irmãos nessa noite, meditar. Você percebeu que a pessoa, quando ela tem um defeito físico, em alguma área do corpo, muitas vezes ela é muito bem observada. E na cultura desse tempo aqui, queridos irmãos, o povo judeu e a cultura daquela época, as pessoas tinham um conceito. O conceito da época era que, quando a pessoa tinha um defeito físico em alguma área do corpo, a pessoa podia estar em pecado, ou será que os seus pais pecaram? Ou as pessoas diriam, certamente essa pessoa foi amaldiçoada, ou então ela tem uma maldição na vida dela, porque ela tem um defeito físico. Então ela é uma pessoa defeituosa, ela é amaldiçoada. Será que a maldição é por causa dos seus pais? E às vezes esse problema se arrasta e se perdura até hoje. Alguém pode ter um defeito e as pessoas então ficam observando e elas ficam julgando. Olha, será que é uma maldição? Será que isso daí ele herdou do pai dele? Será que é um problema genético? E as pessoas elas ficam assim perguntando. A Bíblia até fala que certa feita, um cego, no capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus foi interrogado. Por que Jesus foi interrogado? Porque alguém perguntou para ele assim, mestre, quem pecou? Foi este homem ou foi os seus pais? E a Bíblia diz que aquele homem era cego. Então esse costume tinha-se no meio deles. Agora aquele homem, ele está lá, e ele está assim, num lugar mais retirado, ele não está no meio daquelas pessoas, ele está deslocado, talvez no canto, meio escondido, talvez o seu braço meio quase que escondido. Por quê, queridos? Porque às vezes as pessoas elas julgam, elas condenam, elas muitas vezes fazem perguntas absurdas, e naquela cultura ela era muito mais difícil ainda. E esse homem está lá no canto, e ele está lá guardado. Agora, meus irmãos, é muito interessante também observarmos que esse homem, além dele estar ali, outra coisa que aquele povo tinha, uma cultura e um costume. Por ser um dia de sábado, seria para o judeu, naturalmente, um dia especial. Agora, por ser um dia especial, as pessoas faziam do sábado algo que a religião formou de tal forma que se tornou escravizante. Jesus estava ali. E quando Jesus entra, a Bíblia diz, no versículo 7, os fariseus e os escribas observavam-no se o curaria. Olha como é que são as pessoas. Lá tem um homem defeituoso, e agora as pessoas estão de olho em outra pessoa. Sempre teve gente curiosa na igreja, não é verdade? Como é que é? Será que Deus vai fazer o milagre? Será que Ele vai curar hoje? Hoje é quarta-feira. Não, hoje é domingo, culto da celebração. Então, o ser humano, às vezes, ele carrega dentro dele muitos questionamentos. E o ser humano carrega dentro de si dias diferentes. O ser humano, às vezes, carrega o sistema de oração. Olha, se eu não colocar o véu na cabeça, Deus não vai ouvir minha oração. Se eu tiver de camiseta, eu não posso subir aqui nesse altar e pregar,
porque eu não estou de gravata, eu não estou de terno, como que Deus vai responder a minha oração? Então as pessoas às vezes elas colocam a fé numa veste, num símbolo, ou num dia, ou numa determinada hora, ou no pôr do sol. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor de todas as horas. Jesus é o Senhor de todos os momentos. Esse problema as pessoas carregam dentro delas. Jesus não precisa se o sol se escondeu, se é noite, se é manhã ou se é tarde. Jesus só precisa de um coração que acredita nele. Um coração que confia nele. Um coração que está ali sedento por ele. Olha, irmãos, a cultura do sábado para eles era uma cultura que se tornou, na verdade, até um certo ponto, pesado. Por quê? Porque certa feita os discípulos de Jesus estavam com fome, e eles viram assim uma lavoura de milho, e os discípulos de Jesus com fome, então Jesus liberou eles para que eles colhessem as espigas, e que eles tirassem os milhos e comessem. E quando eles fizeram aquilo, eles foram muitos criticados. Criticaram, dizendo, olha, hoje não pode, porque hoje é o sábado, olha, você não pode fazer isso. Meu querido irmão, ali estava Jesus. Jesus mandou eles fazer aquilo. Você lembra também do homem que Jesus curou ele, tinha 38 anos, que ele ficava deitado numa maca, perto do tanque de Betesda? Tinha 38 anos, Jesus foi lá, curou ele, libertou ele, e Jesus falou para ele assim, pega o teu leito, e vai, leva para a tua casa. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Jesus falou, pega o seu leito e leva. Aquele homem tinha reclamado para Jesus e falado assim para Jesus, eu estou aqui há 38 anos, deitado, eu estou perto do tanque de Betesda, quando o anjo desce e agita a água, ninguém me carrega até o tanque rápido para eu descer. Então ele era defeituoso e ele não tinha como descer ao tanque. Mas agora Jesus falou para ele, você está curado? Pega a cama e leva. Irmãos, e era sábado. Ele catou a cama, jogou nas costas. Ele estava curado agora. Ele catou a cama, jogou nas costas e saiu dando glória a Deus. E para casa. E lá vai o homem glorificando a Deus. E aí as pessoas chegam perto dele aí e falam, mas o que é isso? Você está carregando essa cama, esse leito, essa maca. Hoje é sábado, não pode. E aí o homem fala, o homem que me curou mandou eu pegar o leite e levar. Amém, meu irmão? É Jesus. Então, muitas coisas às vezes são criadas, costumes, e as pessoas ficam presas a esses costumes, e elas então deixam às vezes de receber bênção, e elas ficam assim, se tiver algum tracinho fora, pastor, o senhor não está pregando de terno, olha, a sua camisa é de manga curta, não pode. Meu irmão, o Deus que nós estamos cultuando aqui, Ele não está preso a essas coisas, e nem nós estamos presos a isso. Nós estamos aqui cultuando Jesus com o coração, com o sentimento, com a alma, com a fé. Irmão, Jesus nunca precisou de muleta. Jesus não precisa de costumes. Jesus necessita apenas da fé. Ele faz. Ele opera. Amém? A fé faz parte da obediência.
Aquele lugar que Jesus entrou, os doutores, os pregadores daquele lugar, estava todo mundo, de olho em Jesus, Quero ver se ele vai curar esse homem. E é sábado hoje. Agora o homem está lá recanteado. Aquele homem não tinha só um problema na mão, ele tinha um outro problema. O problema daquele homem também estava na alma, estava dentro dele, estava dentro do psique dele. Irmão, às vezes as pessoas têm aquele sentimento de ficar recanteada, de entrar para o lado do isolamento, de ficar, às vezes, isoladas, né? Diz, olha, não vou entrar no meio desse grupo, não vou estar no meio desse povo, mas eu vou ficar agora recanteado. E dentro desse sentimento, muitos e muitos carregam um sentimento de inferioridade. E dentro dessa inferioridade, ele fica às vezes assim, com aquele sentimento, olha, eu não mereço, sabe, eu tenho um defeito físico, eu acho que talvez eu tenha uma maldição, eu não posso fazer parte disso daí, porque essa maldição pegou eu, e eu herdei isso da minha família, eu não posso fazer parte disso. E às vezes por um problema, seja um defeito físico, seja um problema às vezes de ordem emocional, né, de um relacionamento, existem muitos e muitos problemas em muitas áreas que às vezes as pessoas carregam, né? Uma dificuldade às vezes financeira, por estar às vezes com uma roupa simples, não, a minha roupa, ela é muito simples e eu não vou me aderir a esse povo. Eu não vou fazer parte aí, eu vou ficar recanteado, eu vou me encostar, eu vou ficar mais no canto. Outro problema também, irmãos, eu sou muito pecador para estar no meio de um povo tão santo como esse. E existe o inverso. Eu sou santo demais para estar perto desse povo. Você percebe que às vezes o ser humano olha para si e fala, olha, eu tenho esse defeito, eu não posso fazer parte desse grupo aí. Mas esses jovens, eu já tenho mais de 40, né? Eu não posso estar no meio dos jovens. Querido, por quê? Não, eu sou muito jovem e eu não posso agora, porque eu sou muito jovem, estar no meio das pessoas mais maduras. Que é isso, irmão? Nada disso. Deus não tem problema com essas coisas. Isso são sentimentos que as pessoas carregam. Sou pecador demais. Ou sou muito santo para estar junto com essa gente. Cada um de nós somos o que somos. E o que faz a diferença em cada um de nós? É a fé que temos, queridos. É como agimos, como procedemos. Jesus, ele entra naquele lugar, e quando ele entra naquele lugar, ele vê um homem recanteado, ele vê um grupo de pessoas observando ele, pronta para fazer o julgamento. E o que Jesus faz, querido? Fala assim, Jesus é maravilhoso. E o que Jesus faz? Ele quebra todo o protocolo. Ele quebra o protocolo daqueles fariseus. Ele quebra o protocolo daquele homem que estava recanteado. Jesus simplesmente diz para aquele homem. Versículo 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, fique em pé no meio. Amém? Levanta,
fica-te em pé no meio. Então olha isso, irmãos. Todo mundo sentadinho no chão. Jesus vai naquele homem, fala, ó, levanta aí, vem para cá, aqui no meio. Queridos e amados irmãos, Jesus quebra o protocolo daquele homem. Jesus quebra o protocolo de todos aqueles doutores, aqueles escribas e fariseus. E Jesus fala para ele, fique de pé, no meio. Agora, algo maravilhoso é que aquele homem obedece. E levantando-se ele, ficou em pé. É muito importante, irmãos, a gente se levantar e estar de pé. Quando Jesus manda e quando Jesus nos chama. Não se envergonhe. Não se envergonhe da tua situação. Não se envergonhe do jeito que você está. Talvez você se sente sujo, imundo, imoral. O seu nome não está bem. Você pode estar sendo condenado por alguém, subjugado por alguém. Você pode estar carregando muitos e muitos defeitos na sua alma. Querido, em nome de Jesus, Jesus está te chamando, levanta. Se aproxime, deixa que a obra Jesus vai fazer. Não fica muito preocupado com as pessoas. O que vão dizer? O que vão falar? Meu querido e amado irmão, se preocupe com aquele que está te chamando. Com aquele que está dizendo, vem. Se achega. Se preocupe com isso. Deus vai fazer o que tem que fazer. E a Bíblia fala que o grande defeito daquele homem era na mão direita. A maioria das pessoas, irmãos, tem habilidade na mão direita. E aquele homem provavelmente tinha dificuldade para executar a obra com a sua mão. Mas naquele dia, Jesus estava restaurando a sua mão. E naquele dia, Jesus estava liberando para aquele homem que novas obras ele poderia fazer. Eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes nós temos uma história. Cada dia nós escrevemos uma história. Cada dia nós escrevemos algo no nosso livro. Tem dia que nós não acertamos tudo. E tem dias que nós somos subjugados pelas pessoas. Porém, o maior provedor e aquele que tudo vê, aquele que tudo enxerga, aquele que conhece o interior, aquele que conhece o mais profundo de cada um de nós, aquele que é justo, aquele que nos vê, esse está interessado em cada um de nós, que é o Senhor. Que é o Senhor. Deus não tem prazer nos seus erros, mas Deus tem prazer em te ajudar para que você mais acerte do que você é. O que Jesus fez com esse homem? Restaurou, curou. Jesus falou para ele, no versículo 9, Jesus perguntou para aqueles homens, se até era lícito naquele dia fazer o bem ou fazer mal, salvar vida ou matar. A Bíblia diz que aquelas pessoas olhando todos ao redor disse ao homem, estende a tua mão. Jesus falou, pode estender a tua mão, seja restaurado, seja curado. Irmãos, era Jesus estabelecendo uma nova história na vida daquele homem. Era Jesus restaurando os complexos
era Jesus restaurando aquele braço, aquela mão mirrada. Era Jesus deixando aquele homem no meio daquele povo restaurado, amém, querido? Estabelecendo ele para uma nova história, para um novo tempo. Veja bem, irmão, Deus quer fazer isso. Agora, aquele povo, no versículo 11, ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. O que nós entendemos nesse versículo aqui, irmãos? Aquelas pessoas não gostou do que Jesus fez, porque Jesus restabeleceu aquele homem. Você já percebeu que às vezes na igreja chega um bêbado, um maltrapilho, chega uma prostituta, às vezes é como na sinagoga lá, às vezes na igreja, chega alguém aqui com a vida mirrada, com a vida arrebentada, estourada, quebrada. Mas esse cara era um ladrão, ele era presidiário, esse cara foi traficante, esse cara foi drogado, esse cara largou da mulher, esse cara, olha, e aí ele chega na igreja, aí de repente ele ouve uma ministração, ele começa a crer na palavra, ele começa a crer no evangelho, ele começa a crer na luz da palavra de Deus, ele começa a ser iluminado, e de repente ele é curado, de repente ele é liberto, de repente os olhos dele se abrem, ele é restaurado, e agora ele começa a mudar, ele começa a melhorar os seus hábitos, ele começa a carregar a palavra, ele começa a ler, a vida dele começa a mudar. Irmãos, quantas pessoas poderiam dizer, olha, glória a Deus, que bênção. Aí alguém diz, nossa, errou a vida inteira, agora diz que é um cristão, diz que é um crente, agora ele anda com a Bíblia, agora ele vai com a Bíblia para lá, vai com a Bíblia para cá, olha aí, ó. Sabe, irmãos, se a gente ficar parado, observando o vento e o povo, nós não fazemos o que tem que fazer. Por isso que aqui na igreja, querido, dê glória a Deus. Entre, cultue, glorifique, exalte. Eu não sei aonde está o problema na sua vida, mas aquele que você veio cultuar, esse sabe aonde está. Esse te conhece. Esse conhece a tua digital. Esse conhece o segredo do teu coração. Jesus sabe aonde eu sou fraco. Jesus sabe aonde eu acerto. Jesus sabe aonde eu erro. Jesus sabe o segredo do meu coração. Jesus conhece o segredo do teu. Não fique preso a costumes. Não fique preso ao diz que me diz. Olha para o Senhor, o soberano. Não entre em questionamento. Num culto, nós não estamos para questionar, nós estamos para cultuar. Nós estamos para adorar. Nós também estamos para pedir. Eu peço, Jesus me ajuda, me abre essa porta, ajuda meu filho, ajuda minha família. Sim, eu preciso de ajuda. Você precisa, nós precisamos. Então nós não podemos ficar parados, observando. Esse povo, irmão, ele vai curar hoje. Não pode. Aí ele faz um milagre. Meu Deus, ele restaura um braço, uma mão mirrada. Aí agora, o que nós vamos fazer com ele? Irmãos, isso não é atitude de adorador. Adorador, ele se achega a Deus. É por isso, querido, que Jesus disse, muitas meretrizes entrarão na frente de vocês. Sabe por quê? Porque a pessoa chega, ela chega com o seu coração quebrado, e ela deposita o coração dela na mão de Deus. Não fica olhando
A, B, C, D. Não fica olhando a roupa, o cabelo, o batom. Não fica olhando o detalhe. Meu querido, os milagres aconteceram na vida daquelas pessoas que não ficou olhando detalhes. Eles quebraram o protocolo e eles se aproximaram do Senhor. A mulher sirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, o Zaqueu publicano, o Bartimeu o cego, o homem chamado Nicodemos, que Jesus falou para ele, olha, você tem que nascer de novo. Querido, ele foi até Jesus. É necessário que nós nos acheguemos a Jesus. Se Jesus está chamando você, dizendo, fica de pé, vem para o meio, não fica questionando, dizendo, minha mãe, meu pai, meu irmão, o João, o Zé. Não, ele te chama. Alguém disse para o cego, ele te chama, levanta, vai lá. E o cego chegou perto de Jesus, Jesus falou, o que você quer que eu faça para você? O cego jogou a capa, ele largou, ele correu. Você percebe que Jesus chama as pessoas, não fica olhando o detalhe. Irmão, vem aqui, vamos orar, Deus vai fazer. Olha para a palavra, amém, queridos? Olha para o Evangelho, olha para Jesus, tenha fé, acredite. Muitas e muitas coisas serão restauradas na tua vida, na nossa vida. Queridos e amados irmãos, Jesus, Ele é o Senhor de todos os dias. Ele é o Senhor, céus e terra. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Os maiores problemas estão nos homens e não em Deus. Os maiores problemas estão em nós. Eu uso sempre um provérbio, e normalmente isso acontece nas ligações. Alguém diz assim, pastor, o senhor está bem? Estou. E por aí, está tudo bem? Está tudo bem, o único problema aqui é eu. Está tudo normal, mas se tiver algum problema aqui é eu. Por quê? Porque às vezes nós temos complexo, nós ficamos cheios de complexidade. O problema não é Deus, irmão, somos nós. E em nome de Jesus nessa noite, eu quero ficar livre de todas essas coisas. E eu creio que você também veio a esse culto para ser abençoado, para sair daqui renovado. Amém? Para Jesus te libertar. Então vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. E eu tenho certeza que nesse momento, Deus, em nome de Jesus, vai fazer algo diferente na sua vida aqui nessa noite. Quantos creem? Eu sei que muitos de vocês aqui estão com sono. Muitos de vocês aqui estão cansados. Vocês estão tendo dificuldade para falar amém. Amém? 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 Começando o despertamento. Oh, Jesus, é igual levantar cedo, né? Desperta o relógio assim. Mais 1 minuto. Não, mais 2 minutos. Mais 5 minutinhos. Tem gente que desperta a segunda vez. Chegou no limite. Quantos tem esse costume aí? Só eu? Ah, não, ali estão os companheiros. Chega no limite, né? Não, mais 5 minutos. Eu acordei, mas tem mais 5 minutinhos, ele está adiantado. Irmãos, às vezes nós ficamos lentos, sabe, queridos? Mas em nome de Jesus, Deus pode fazer um milagre ou não? Pode. Deus pode. O Espírito Santo pode nessa noite mudar algo na nossa vida. Ele pode nessa noite mudar aquilo que está mirrado na tua vida. Aquilo que está travado, tem algo travado aí.
Deus pode destravar. A Bíblia diz: eu quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei os muros de bronze. Deus tem poder para isso. Quem quiser receber oração, pode vir aqui à frente. Eu vou fazer uma oração hoje, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando eu fazer. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. E nós vamos orar agora por libertação, por quebra daquilo que está travado na tua vida, daquilo que está travado no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no teu ser. Jesus não depende da religião, Jesus não depende dos costumes, Ele só quer ver a fé do seu coração. Amém? A fé do seu coração. A fé do seu coração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos aqui nessa noite. Aleluia. Eu creio nos milagres de Jesus. Ore manai decante alamahai. Aleluia. Oh, glória, 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 o poder do Espírito Santo. A terra era vazia e sem forma, mas a voz de Deus bradou sobre aquele lugar, e houve separação das águas, e houve luz, e houve o universo, porque Deus foi declarando. A palavra de Deus é poder e autoridade. E em nome de Jesus agora, nós liberamos uma palavra de cura para a tua vida. Nós liberamos em nome do Senhor Jesus, uma palavra de libertação. Em nome de Jesus, toda algema que quer prender as tuas emoções, que quer prender os teus sentimentos, que quer prender a tua alma, a tua vida, seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, também toda palavra de maldição proferida contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus, seja quebrada essa palavra. Seja retirada essa palavra. Toda palavra de miséria que foi lançada, se a retire em nome de Jesus. Toda palavra de desgraça que foi liberada está quebrada na autoridade do Senhor Jesus. Você é uma pessoa que tem a graça de Deus. Você é uma pessoa, em nome de Jesus, que você está na presença daquele que fez os céus e a terra. Você está na presença da palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, tua vida seja restaurada. A tua vida seja abençoada. A tua vida seja uma vida de bênção. Aonde você pôr a mão, seja abençoado. Seja próspero. Seja ungido. Em nome de Jesus, vai prosperar. Vai produzir. Vai ser edificado. Em nome de Jesus, contra ti não haverá encantamento, porque maior é o Senhor, maior é aquele que está em vocês, do que aquele que está no mundo, maior é o Senhor Jesus. Então nós liberamos uma palavra de bênção nessa noite, uma palavra de libertação, decante alamahai, meu Deus. Toca do alto da cabeça, a planta dos pés agora, a pele, os músculos, as células desse corpo, todo o sistema de nervos, neurológicos. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, seja restaurado, restaurado, curado, todos os tecidos desse corpo, recebam uma restauração, tal como aquele homem da mão mirrada recebeu.
seja agora curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse complexo, inferioridade, sai desse corpo em nome de Jesus. Sai dessa mente, sai desse pensamento, sai desse coração. E essas vidas agora sejam libertas, no nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que está presa por causa da dívida financeira, Senhor, toca com teu poder. A vida dela está mirrada financeiramente. Quebra isso em nome de Jesus. E essa pessoa prospera em nome de Jesus. E seja abençoado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, declarando um milagre de vitória, de bênção e de libertação. E abençoamos a todos que nos ouvem, no nome de Jesus. Todos os que crêem, dê um grito, diga amém. Amém. Aleluia, nós cremos, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, irmãos, eu creio, a tua vida está sendo diferenciada, porque Jesus é fiel à sua palavra. Jesus é fiel à sua palavra. Jesus é fiel. Aleluia. Recebe para a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos e dê um aplauso para o Senhor Jesus. Glória, glória ao Santo dos Santos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Você se sente mais livre? Amém, queridos? Eu estava em oração ontem e Deus me falou sobre essa palavra. Ajoelhado no pé dessa escadinha aqui orando, ontem no culto de oração. Nós estávamos em poucas pessoas, mas para mim foi uma bênção orar aqui em torno de 50 minutos de joelho. Muito bom. Naquele momento, Jesus me deu essa palavra. E eu tenho certeza, querido, cadeados, correntes, portas que te prendiam foram quebradas nessa noite. Armadilhas que o inimigo armou foram destroçadas, porque Jesus é maior. Amém, querido? Nós vamos encerrar, pode ficar aqui mesmo, em nome de Jesus. Faz assim com a mão, nós vamos encerrar. Eu só quero lembrar vocês que amanhã, 8 horas, tem reunião de oração aqui. Nós teremos as reuniões de células. Nós teremos o culto domingo à noite. E no sábado, tem culto de jovens. O culto é para todo mundo. Quem quiser vir no culto, pode vir em nome de Jesus. Faz assim com a mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, os dons e as dádivas de Deus, repouse sobre a vida dos irmãos. Todos que aguardam a volta de Jesus digam: Deus te abençoe, querido. Você é uma pessoa liberta pelo sangue de Jesus. Vai com Deus, dê um abraço. Vai na paz, vai na bênção do Senhor Jesus.